Queridos amigos, que alegria podemos estar juntos mais uma vez pelo programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje, pela nossa TV A Caminho da Luz, estaremos gravando o segundo programa do capítulo 19. É muito interessante, nós estamos estudando a história de Jovino, de Anésia, um casal que tem 3 filhas. A filha mais nova tem 14 anos, já é um homem maduro, tem uma vida razoavelmente boa e ele se envolveu com uma outra mulher. E agora August, André Luiz e Hilário Silva vão estudar as consequências desse relacionamento. Eles chegaram na hora do jantar, os 5 estavam jantando, depois a filha mais nova foi cuidar da avó, que estava no quarto, e as 2 mais velhas foram numa sala conversar, eram jovens, falar da vida. O marido ia sair de casa dizendo que iria ter negócios, e até a Nésia perguntou se ele não ia ficar para o evangelho, que era costumeiro. Ele disse, para que fazer tanta prece? Não, eu vou reunir com os amigos para acertar alguns negócios. Parou a conversa e agora nós vamos dar prosseguimento. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimento carinhosamente a todos que nos ouvem, nos assistem neste instante. É um livro fabuloso, é um capítulo fabuloso. Espero que estejamos passando da melhor forma possível para a compreensão de todos que têm formado conosco a família da TV A Caminho da Luz, a família CEPAC, a qual agradeço também o Centro Espírita pelo amor, pelo carinho, pela bondade que nos envolvem em mais um dia de gravação. Então nós vamos aqui dar continuidade, porque a Jovina está saindo de casa, porque alega ter reuniões com os amigos para negócio. Vamos continuar. Nesse instante, contudo, surpreendente imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Então aqui, André, nós temos uma noção de que ele, quando foi convidado para ficar em casa, uma imagem foi estampada no seu cérebro daquela mulher. E vinha e voltava aquela imagem, não é? Logicamente, lhe convidando a um encontro. Então nós vemos, André, o poder do pensamento, não é? E nós vamos dar continuidade para a gente entender como isso acontece. Jovino fez-se mais distraído, mais enfadado, fitava agora a esposa com indiferença irônica, demonstrando inexcedível dureza espiritual. Intrigados com o fenômeno sob nossa vista, ouvimos Anésia que, enlaçada por Teunígia, dizia quase suplicante: Jovino, você não concorda que temos estado mais ausentes um do outro quando precisamos estar mais juntos? Ora, deixe de pieguices. Sua preocupação seria própria há 20 anos, quando não éramos senão tolos colegiais. Nós percebemos que o processo obsessivo, ele nasce de forma sutil e ele vai crescendo ao passo que o obsedado, ele não se atenta aos recados que a própria espiritualidade nos dá. A esposa, sob o amparo de uma companheira do centro espírita, procurava mostrar algumas verdades sem ofendê-lo. Mas ele não estava com os olhos nem com os ouvidos para isto. Elas poderiam ficar a noite toda procurando demover este pensamento deles, mas estava tão arraigado naquele momento nele pelo processo obsessivo. Vejamos bem, não era o processo propriamente da traição, era o processo obsessivo.
ele não estava enlevado pelo sexo, ele estava enlevado pela fixação mental, que há uma diferença. O que há uma diferença. Então nós percebemos que neste caso, por ter raízes profundas da obsessão, não é uma simples conversa que vai demover o seu pensamento e a sua ideia. E outra coisa muito comum também, André, é que as suas falas, né? Olha, nós já não somos mais, ele até usa essa terminologia, touros colegiais, né? Jovens. Nós já não temos mais atração um pelo outro, né? Logicamente ele está se baseando por si, porque não é o que a Nésia está tendo. A Nésia sente a necessidade da companhia do companheiro, também com certeza sente a necessidade de relação sexual, só que ele está agora impregnado numa nova tarefa, com uma nova mulher. Então ele diz, olha, você tem que entender que nós já não temos mais essas atrações. E a pergunta que ela faz, logicamente ela está envolvida por aquela companheira espiritual que foi pedir ajuda para Aulus. Ela está junto com eles ali, né? É ela que inspira a Nésia a fazer essa pergunta. Então ele já responde de uma maneira muito banal, de uma maneira tola, né? Vamos continuar a leitura. Não, não é bem isso. Inquietam-me nosso lar e nossas filhas. De minha parte, não vejo como torturar-me. Creio que a casa está bem provida e não estou dormindo sobre nossos interesses familiares. Meus negócios estão em movimento, preciso de dinheiro e por essa razão não posso perder tempo com beatices e petitórios, endereçados a um Deus que, sem dúvida, deve estar muito satisfeito em morar no céu, sem lembrar-se deste mundo. É aquela característica de toda pessoa que ainda não compreendeu o lado espiritual. Vive o mundo. Na concepção dele, ele estava fazendo a parte que lhe cabia. Sustentava a casa, dava uma vida razoavelmente confortável à esposa e às filhas, pagava as contas em dia. Então, para ele, esse era o papel que ele tinha de desempenhar. Ele, naquele momento, não tinha olhos para ver que o que a esposa precisava dele não era do dinheiro dele, mas sim do afeto, da atenção. É o que falta hoje nos lares, independente se é um lar rico ou um lar pobre, financeiramente falando. Hoje nós vemos o distanciamento dos casais. Hoje nós vemos o distanciamento afetivo. Por isso que no início do vídeo passado, em torno deste caso aqui, eu disse que é uma situação muito comum. É muito comum nós conversarmos com pessoas que estão no papel de Anésia, no papel de Jovino, no papel das meninas, das filhas. Então nós temos hoje uma frase dura, mas que representa isto. Em relação aos filhos, por exemplo, são os órfãos de pais vivos. Então nós percebemos que Jovino, ele não estava atento a isso. Eles faziam uma afirmação espiritual e ele respondia com uma resposta material. Então não havia ligação que pudesse ter um diálogo mais proveitoso em prol dele mesmo. Anésia dispunha-se a revidar. No entanto, a atitude do marido era tão flagrantemente escarnecedora que, de certo, julgou mais oportuno silenciar. O chefe da família, depois de apurar o nó da gravata, vivamente colorida, bateu a porta estrepitosamente sobre os próprios passos e retirou-se. A companheira humilhada caiu em pranto, silencioso, sobre velha poltrona e começou a pensar, articulando frases sem palavras.
negócios, negócios. Quanta mentira sobre mentira. Uma nova mulher, isso sim, mulher sem coração, que não nos vê os problemas, dívidas, trabalhos, canseiras, nossa casa hipotecada, nossa velhinha a morrer, nossas filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. Então aqui nós começamos agora a perceber a atitude de um homem endurecido, não é? Saiu de casa batendo a porta, dizendo que estava indo atrás de dinheiro para pagar as suas dívidas. E logicamente um homem, quando está endividado, geralmente pode reparar que tem uma mulher por trás, a não ser que ele fez uma loucura com referência a comprar coisas que não tinha condições de pagar. Então Anésia caiu numa poltrona, pensar, chorosa intimamente, indagando negócios, mas como assim? Não é? Mentira, mentira, mentira sobre mentira. Isso é uma característica do homem que abandona o lar para correr atrás de mulher. Manter uma casa, eu sempre falo isso, já é difícil, manter duas casas é muito pior, porque às vezes a amante requer um padrão de vida muito mais complexo e aí as coisas realmente se complicam. E aí ela começa a transcrever para nós a sua situação, não é? Eles estão atolados em dívidas, a casa está hipotecada, a mãe dela está a desencarnar, está quase à beira da morte física, e as filhas tiveram que arremessar no trabalho muito cedo para poder auxiliar a casa. Então veja que isso é uma característica nítida de uma pessoa que tem uma vida dupla. Então ele está pensando no prazer que ele está tendo, mas ele não está se apercebendo que a casa dele está arruinada, a família está quebrada em todos os sentidos, no sentido moral, no sentido financeiro. Então nós percebemos que, lógico que a Anésia está sentindo tudo isso, mas mesmo assim nós também não podemos julgar. Nós temos que analisar que é o que vai acontecer, nós vamos procurar saber o que efetivamente leva Jovino a essa mulher. Qual é o papel que ela desenvolve perante a sua vida? É uma coisa pertinente de uma vida anterior? É uma coisa pertinente à vida atual? É um processo obsessivo? O que efetivamente está acontecendo com Jovino? Vamos continuar a leitura para nós irmos entendendo essa lição. Há pouco eu conversava com o André, antes de gravar, realmente é um capítulo fascinante daquilo que nós vemos no dia a dia. Eu atendo muitas pessoas com essa condição no centro espírita, no atendimento fraterno. A gente conhece muitas pessoas que vivem essa realidade, então não é uma coisa comum, é uma coisa até corriqueira perante a sociedade. Vamos continuar a leitura. Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, irradiando-se na sala estreita, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração com invisíveis estiletes de angústia, porque Anésia acusava agora indefinível mal-estar. Não via com os olhos a estranha, indesejável visita. No entanto, assinalava-lhe a presença em forma de incoercível tribulação mental,
de inesperado, passou da meditação pacífica a tempestuosos pensamentos. Então, num átimo de segundos, numa visita que aquele espírito fazia, aparecendo e desaparecendo, emitindo pensamentos de desajuste, ela já havia baixado o seu padrão mental por conta da discussão que teve e da angústia que o seu marido lhe ocasionou. Aquilo foi o receptor para que a nossa irmã infeliz entrasse em contato mais direto com a Anésia. Questão de segundos, um pensamento. Por isso, da importância de mantermos minimamente o nosso pensamento elevado. Por isso, da importância de procurarmos fechar as portas a entidades infelizes que possam fazer o que estão fazendo com a Anésia. Ela, de súbito, teve esse mal-estar. De súbito, ela começou a ficar angustiada, a ficar deprimida, a ficar ansiosa, muito embora fosse o reflexo do que estas entidades espirituais, ou em particular essa entidade espiritual, emitia. Então nós percebemos que é muito sutil. A obsessão ela é muito sutil, por isso que a maioria dos obsedados não percebem que são obsedados. Além de não perceberem, há mais, não aceitam de tão sutil que ela se faz. Lembro-me dela, sim, refleti agora em franco desespero. Conheço-a, é uma boneca de perversidade. Há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação para nossa casa. Jovino está modificado, abandona-nos pouco a pouco, parece detestar até mesmo a oração. Ah, que horrível criatura! Uma adversária qual essa, que se imiscui em nossa existência à maneira da víbora traiçoeira. Se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés, mas hoje guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. Esse é o exemplo de uma cristã. Não estava feliz. A situação era adversa, mas ela tinha duas escolhas. Ou ela caía no labirinto da lamentação, da reclamação, baixando ainda mais o seu padrão vibratório e se tornando refém da angústia e da perversidade deste espírito, ou ela procurava manter o equilíbrio e, com o equilíbrio, tomar uma decisão sensata, sem agressão. Por isso que tem aquele ditado: quando um não quer, dois não brigam. Foi o que ela fez. Espera, hoje eu tenho que ser diferente. Olha o conhecimento que eu possuo. Olha a minha fé. Eu não posso entrar neste torvelinho. Eu não posso entrar nessa disputa. Pera, eu tenho que ser o racional, o equilibrado. Então essa atitude que ela teve foi difícil. Nós nos colocamos no lugar dela. Mas é nessas pequeninas vitórias que nós vemos o exemplo do cristão. É nessas pequeninas vitórias que nós vemos quando a mensagem vai pouco a pouco adentrando no coração do candidato à autoiluminação. Dando continuidade, à medida, porém, que a Anésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se num ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Então é interessante, né? O que me chama a atenção é que a Anésia tinha um determinado grau de mediunidade, né?
naquele momento de aflição, ela percebeu que aquela mulher quase que se materializou. E ela reconheceu naquela mulher uma inimiga, né? Que nós vamos ver esse desafeto. Então, ela faz essa colocação para nós desse mal-estar que ela sente. E é natural. Toda vez que nós nos aproximamos de alguém que cometeu um mal para nós, ou mesmo que nós cometemos um mal para aquela pessoa, que nós nos tornamos inimigos, é natural que há aquele choque, não é? Aquele mal-estar daquele reencontro. Então é o que ela está citando aqui. Continuando a mensagem, a mulher que empolgava o espírito de Jovino, ali surgia agora visivelmente materializada aos nossos olhos. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram à contenda mental. Lembranças amargas, palavras duras, recíprocas acusações. Então aqui nós vemos, André, que agora, logicamente, a Nésia também baixou o seu padrão vibratório. Isso é muito interessante. No livro Respostas da Vida, André Luiz diz que basta 1 segundo de nossa intemperança mental para dar guarida para que um espírito obsessor se aproxime de nós. Então, quando ela caiu naquela poltrona, em vez de ela estar com a prece, ela entrou naquele processo da revolta, indagando Jovino, indagando a mulher, as preocupações das dívidas, a mãe que está prestes a desencarnar. Ela abriu o seu quadro mental, ela baixou a sua vibração mental. Com isso, permitiu que esse espírito trevoso se aproximasse dela. Eram inimigos do passado, só que agora as duas estão na mesma onda mental. Uma está caluniando a outra, uma está questionando a outra. Logicamente, nós vamos ver o desenrolar dessa história para ver por que isso está acontecendo, né? Mas tudo isso só foi possível porque nós esquecemos que nos momentos difíceis nós temos que nos agarrar à fé, nos agarrar à prece. E se nós nos agarrarmos, como nesse caso, à revolta, tudo fica muito mais difícil, tudo se complica. Continua a mensagem. A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. O sangue afluía-lhe com a abundância à cabeça, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral. Quanto mais se lhe dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe avultava o desequilíbrio físico. Que é natural. Quanto mais ela entrava na psicosfera daquela nossa irmã infeliz, mais ela sentia aqueles pensamentos e aquele desequilíbrio. É interessante que o oposto também é verdadeiro. Quando a gente ia chegando próximo do nosso querido Chico, vinha aquela sensação de paz, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de alegria, aquela sensação de paz. Então nós percebemos que é a sintonia. Ela estava em sintonia neste momento com o espírito infeliz. Então sente a raiva, rancor, ressentimento, tudo aquilo que um espírito infeliz traz consigo. Quando eu estou em companhia de um espírito evoluído, eu sinto paz, alegria, reconforto. Então o que ela está sentindo é característica da entidade que está a visitá-la. E um outro ponto também importante, que agora começa na sua forma perispiritual a reproduzir naqueles órgãos que ela tem um comprometimento do passado, ela começa a reproduzir as sensações. Então, o nosso desequilíbrio reproduz diretamente no nosso corpo físico. Desequilibra a mente, que por sua vez desequilibra o perispírito, que por sua vez aciona aqueles problemas de saúde que nós carregamos.
Então isso é uma coisa muito interessante. A grande maioria de nós não somos doentes porque estamos com a doença naquele instante. Nós somos doentes porque desequilibramos o nosso pensamento e o desequilíbrio do nosso pensamento gerou uma carga negativa naquele órgão físico, orgânico, e ele acabou tendo uma pressão muito forte. Então isso é muito interessante nós analisarmos, não é? Então isso nós precisamos estar atento nas consequências do desequilíbrio mental que às vezes nós temos no nosso dia a dia. Continua André Luiz. Teonígia afagou-a carinhosa e informou ao nosso orientador. Há muitas semanas, diariamente se repete o conflito. Temo pela saúde de nossa companheira. Aulus deu-se pressa em aplicar-lhe recursos magnéticos de alívio, e desde então as manifestações estranhas diminuíram até completa cessação. Efetivado o reajustamento relativo de Anésia e percebendo-nos a curiosidade, o assistente esclareceu. Então aqui, André, ele vai esclarecer porque quando Aulus percebeu a gravidade, que ela poderia ter ali um problema súbito de doença, levando ela a uma consequência hospitalar ou até mesmo ao desencarne, ele já se põe em ação. Ele aplica-lhe um passe para que ela pudesse receber um auxílio de imediato. E diz aqui que os seus órgãos de imediato receberam aquela carga de força energética, dando a ela um vigor maior. E a própria amiga espiritual que nós vemos aqui, Teonígia, ela diz, olha, Aulus, não é a primeira vez, já há algumas semanas, todos os dias vem acontecendo isso com ela. Veja, ela entra no desespero, aquele espírito se quase materializa perante ela, e ali há aquelas conversas realmente desnecessárias, levando então a nossa irmã Anésia ao lockout, a passar por todas essas dificuldades, não é? E agora nós vamos ver então o esclarecimento que é dado. Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática, a que se rendeu facilmente e, considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, a atuação que o nosso amigo vem sofrendo envolve Anésia, atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. As obras de André Luiz, elas possuem várias camadas. Tem a camada do tema central, secundário, terciário. Aqui nós vemos uma ideia que merece da nossa parte uma atenção. Então, Aulus explica que quando um componente do casal não está bem, ele automaticamente desequilibra também o outro. Ao passo que o inverso também é verdadeiro. O casal, eles passam a ter uma energia própria deles, seja pela troca dessa energia através de uma relação sexual. Por isso que a gente condena sempre a questão de ter um relacionamento fora do casamento. Se você não está feliz no seu casamento, se separe. Mas não envolva sexualmente com uma outra pessoa estando casado. Você tem o direito de se separar, você tem o direito de divorciar. Ninguém veio para a Terra para casar com uma pessoa e ter relacionamentos fora. Você vai estar trazendo energias para fora do seu próprio casamento. E é interessante, André, que quando ele passa a ter essa condição, aqui nós vemos algo dizer que ele está sob imperiosa dominação telepática. Isso até sob processo de hipnose.
E isso está afetando diretamente a Nésia, que está recebendo todos esses fluidos negativos que está sendo incorporado na sua forma orgânica. Então, nós vemos que os dois eles caminham a ter a mesma energia, sem perder a individualidade, sem perder o princípio de que cada um é livre para as suas escolhas, mas a parte da energia afeta diretamente os dois quando um não está bem. E outra coisa interessante, André, que nós vemos aqui no encerramento, aqui ele diz, porquanto a pobrezinha, que é a Nésia, não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Veja, eu vou relembrar que a Nésia é uma membro do Centro Espírita, faz o culto do Evangelho no lar, inclusive ela indaga Jovino antes de sair, hoje você não vai participar do Evangelho no lar. É uma pessoa que tem conhecimento da doutrina espírita, mesmo que superficial, mas veja, quando entra questões, como ele diz aqui, do perdão, realmente é muito difícil. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, do item 7, a paciência, que num determinado momento diz que a caridade mais fácil de ser exercida é a da esmola. Então a Nésia faz essa caridade com muita maestria, mas a caridade mais difícil de ser exercitada é a do perdão. Então nós estamos vendo aqui que realmente ela está tendo muita dificuldade de perdoar. Vamos continuar a leitura. Hilário, intrigado, perguntou: examinamos, porém, um fenômeno comum, intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si que, às vezes, alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Fico imaginando que nesta altura não havia, por exemplo, o que nós temos hoje, um Facebook, um Instagram, um WhatsApp, as redes sociais de modo geral. Imagina hoje esta briga a nível de pensamento. Se formos ter que colocar entre o passado recente, 1950, e o presente, 2021, nós vemos, 2021 é um ano que está sendo gravado, apesar deste programa ser veiculado na TV apenas em 2022. Nós percebemos que não é simples. Hoje, os perigos são maiores no sentido do pensamento. Hoje, a comunicação ela se faz mais rápida, mais dinâmica. Hoje, com um celular, com uma rede social, nós ficamos sabendo da vida do outro, de um familiar, de um amigo, de um desconhecido. Então, é o pensamento que se liga. É muito comum o pensamento, a obsessão de um encarnado para um outro encarnado. Às vezes eu penso assim, eu estou meio ruim, eu creio que estou sendo envolvido pelos espíritos inferiores. Não, às vezes você está recebendo uma carga negativa de encarnados e muitos deles estão até do seu lado. Olha que interessante, né? Hilário pergunta, é um fenômeno comum? Mas tem uma frase aqui que vale a pena a gente realçar. Milhões de lares, olha que interessante, milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Então é dentro do lar que nós encontramos os grandes problemas relacionados ao passado. Às vezes nós passamos numa rua, nós estamos diante das casas, muitas vezes muito bem fechadas, muros altos, cercas elétricas, mas nós não temos noção o que se passa dentro dessas casas, os conflitos íntimos, as lutas, os pensamentos desvairados, os vícios envolvendo os familiares. Não é apenas a questão de uma traição, isso é um dos itens. Hilário pergunta
E o nosso querido August diz a ele, quase todos os lares têm problemas, de vários matizes, de várias formas, de várias nuances. Então isso me chamou muito a atenção, André Luiz. Sem dúvida. Falando do pensamento, agora fugindo um pouco dessa temática, nós sabemos que o material sexual é o que mais gera dinheiro no mundo todo, mais do que a religião, é a questão sexual. E hoje, quem tem perfil masculino no Instagram, quando você vai pôr numa busca, o algoritmo já logo dá mulheres com poses sensuais. Eu fico imaginando o pensamento de desejo de milhares de homens que, às vezes, induzidos por uma foto, não geram de desejo em torno de uma jovem que, às vezes, não sabe nem o que está fazendo. Então, André, diante daquela mulher que havia cometido um adultério, apresentam ela a Jesus, e aquelas pessoas estavam com um pedaço de pau, com pedras na mão, e conta que Jesus estava escrevendo na areia. É interessante que eles foram se aproximando e foram percebendo o que estava escrito. E conta Chico Xavier em uma das suas mensagens que ele estava exatamente escrevendo o nome e o erro de cada um daqueles que estavam ali. Eles foram passando, lendo, jogando a pedra, o pedaço de pau e foram embora. Ficou Jesus com aquela mulher. E ela diz, Senhor, por que tu não permitistes que fosse cumprida a lei? E Jesus diz, vá, minha filha, e não peques mais. Mas o interessante não é isso. O interessante é o versículo seguinte. Quando Pedro era um homem que também, acostumado com as leis daquela época, ele pergunta, Senhor, por que não deixou apedrejar essa mulher? Jesus, então, ali, naquele versículo, dá um ensinamento fantástico. Pedro não é apenas quem cometeu o adultério que está cometendo o pecado. Aquele que pensa já cometeu o pecado. Então nós vemos, André, que Jesus veio abrir aqui um campo para nós analisarmos sobre tudo isso que você acabou de explicar, que hoje nós temos nas redes sociais. Continua a leitura. E poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade? Perfeitamente. Cabendo-nos acrescentar, ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Muitos processos de alienação mental guardam nele as origens. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram, chamados pela esfera superior ao reajuste. Raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos, uns à frente dos outros, e alimentam com paixão, no imo de si mesmos, os raios tóxicos da antipatia que, concentrados, se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. Então nós vemos que aqui está a frase, André, que originou o tema desse livro, nos domínios da mediunidade. E aqui ele explica que sim, perfeitamente. Ou seja, quase todos os problemas que nós vivemos pertencem à sintonia, ou seja, ação e reação. Então nós percebemos que é muito sério isso. Processos de alienação mental guardam nele as origens. Processos de alienação mental. Então, André, nós podemos hoje mudar o nosso contexto. Mas para mudar o contexto da nossa vida,
Nós vamos ter que aprender a conviver com determinados fenômenos que irão acontecer em nossa família, em nosso meio, relacionado àquilo que nós fizemos no passado. Por mais que nós não queiramos, existe aqui aqueles espíritos, como ele diz aqui, que estão encarnados em nosso meio, como nossos inimigos de ontem. Às vezes a gente consegue se aproximar e se fazer amigos, às vezes não, como também nós temos uma série de espíritos no mundo espiritual que não nos perdoaram ainda e que continuam a nos perseguir. Ah, Sérgio, mas aí é muito difícil, não é? Bom, mas ontem era o inverso. Ontem eles estavam encarnados e nós estávamos o perseguindo. Veja, é importante que nós entendamos que não existe vítima, de que todos nós somos algozes de ontem na condição de vítima hoje. E se nós não estancarmos essa condição, amanhã volta a ser ao contrário, aquele processo da roda que gira. Eles estarão no corpo e nós estaremos também os perseguindo. E assim tem que haver realmente o perdão para que esse ciclo possa acabar. Finda ligeira pausa, o assistente continuou. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir, quando benigno e edificante. Ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Então nós vemos, não é? Hoje já há um grande apelo para que tenhamos uma alimentação saudável. Tão importante quanto uma alimentação saudável são pensamentos saudáveis. Interessante, André, sabe o que me faz lembrar? Hoje nós temos pelas redes sociais aquela oportunidade de fazer, numa determinada plataforma, uma reunião envolvendo muitas pessoas. Às vezes tem pessoas que estão lá no Japão, tem pessoas que estão na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos da América, na África. Todos eles estão reunidos naquele horário. Não o horário de cada país, naquele horário que eles acessam aquela página e todos eles se conversam. Veja, hoje é fácil nós darmos esse exemplo. E ali nós vamos conversando, os pensamentos vão se unindo. Assim também é a união que se faz entre os pensamentos dos encarnados, porque aqui tem um campo de estudo, André, que nós poderíamos ficar horas aqui investigando, estudando. Nós não temos noção ainda do nosso pensamento. Quando eu emito um pensamento, eu jogo ele no ar. E esse pensamento, ele envolve as pessoas, seja no campo espiritual, seja no campo físico. Então agora nós estamos começando a ver que o pensamento realmente, como diz André Luiz em outra obra, ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem forma, ele tem vida. E como solucionar o problema da antipatia contra nós? Indagou meu companheiro com interesse. Algo sorriu e respondeu: aqui eu tenho certeza que essa colocação serve para mim, para o André, para todos nós, essa pergunta, não é? Como solucionar o problema da antipatia contra nós? Continua André Luiz. A melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo,
O Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Isso aqui é muito lindo no papel. Quando somos nós a enfrentarmos as adversidades do dia, poucos candidatos, e eu me incluo nesta fileira longa de companheiros desprovidos desta humildade, deste amor, para que possamos quebrar o elo que tem mantido esta ligação com aqueles que neste plano ou no outro mantemos um pensamento de adversidade, de ódio, como o que vimos no capítulo de hoje. Interessante, André, nós já estamos no final do programa. Vamos relembrar que aqui ninguém está nos convidando à hipocrisia. Nós podemos muito bem rebater o pensamento do outro negativo, rebater a fofoca que muitas vezes o outro faz com referência a nós. Podemos fazer isso com a prece, com o pensamento positivo. Isso não quer dizer que nós vamos ficar recebendo essas pessoas na nossa casa, não é isso. Não vamos usar da hipocrisia porque nós ainda não estamos nessa condição espiritual de sermos aqui um espírito santificado. Não. Nós não precisamos receber essa pessoa na nossa casa, não precisamos até ter contato com essas pessoas. O que nós não podemos é vibrar na mesma intensidade que ela. E gradativamente, se pudermos ir nos aproximando, sem falsidade, que nós possamos ir mudando o nosso conceito, a nossa forma de pensamento e as nossas ações. E encerra a mensagem dizendo assim: nesse instante, porém, Anésia consultara o relógio e reerguera-se. 20 horas. Era o momento preciso de suas preces, junto da mãezinha doente, e acompanhamo-la, atenciosos, a fim de igualmente orarmos. Então aqui agora nós vamos ver no próximo capítulo, né, André, a importância da oração, porque a oração nos acalma, nos aconchega o nosso coração, dá um pouco de paz para as nossas questões orgânicas. Então nós vemos que a sorte de Anésia é que ele está numa casa espírita. Olha a importância do trabalho. Ela está sendo socorrida pelo seu merecimento. Ela tem os seus merecimentos. Ela faz o bem. E agora é hora de ver a possibilidade de poderem ajudar. Só naquele momento que ela estava em total desequilíbrio, que poderia comprometer o seu organismo, seus órgãos, ela já tem um passe de algos e ali ela já se recompôs. Agora é hora de levantar, é hora de ir para perto da mãe, muito doentinha, com as filhas, é momento da prece. Então o próximo capítulo será consagrado a este momento íntimo da família. Eu encerro o capítulo de hoje, o capítulo 19, agradecendo pela sua audiência, agradecendo por estudar conosco, agradecendo pelo pensamento positivo que envolve tanto eu quanto meu pai, pelas palavras generosas que colocam no chat ou em cada vídeo, mensagens de todo o Brasil, mensagens de Portugal, mensagens de vários lugares diferentes, a minha gratidão, e peço habitualmente aquela ajuda para o nosso canal. Como ele é monetizado, toda ajuda é muito valiosa. Seu like é importante, a sua inscrição é importante, o seu comentário no vídeo é importante, então eu peço que interaja com o canal. Mas eu também te convido a se tornar um membro do canal. O CEPAC, que dentre as suas muitas atividades dirige a TV A Caminho da Luz, tem atividades assistenciais, atividades envolvendo toda aquela comunidade aqui em Itapira, e você pode nos ajudar mensalmente aqui no canal se tornando um membro. Veja o valor que melhor caiba no seu bolso e você está ajudando diretamente a mantermos estas
atividades que já possuímos e termos a oportunidade de criarmos novas atividades. E o nosso WhatsApp é 19 997 7827 94. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse estudo maravilhoso que é o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Um beijo no seu coração, não esqueça de dar o seu like e até o próximo programa. Até o próximo programa.